noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos retomar então nossa disciplina de fabricação 1. Então, confirmando, né? Amanhã vai ser nossa primeira prova, valendo 5 pontos. Então, está programado amanhã às 7 da noite eu entregar a prova e explicar como é que vai ser a prova, tá? Então, se organizem todos, tá? Que eu vou explicar no início da aula. Então, todos os vídeos para a prova de amanhã já estão no YouTube, tá? Então, o que vamos fazer hoje? Vamos iniciar a segunda etapa, que não vai cair nessa primeira prova, vai cair só no final da disciplina, que é uma prova de fundição, que vai valer os 5 pontos finais. Ok? Então, vamos iniciar essa parte aqui. Nesse processo de fundição, que não é um processo de usinagem, a gente vai ver que é um processo de fabricação, né? Muito utilizado em carcaças, como redutores, algumas carcaças de bombas, tá? Enfim, carcaças de máquinas em geral, tá? Então, a gente vai ver que muitas vezes vai ter esse processo, ele tem a particularidade que ele tem um erro dimensional maior, né, do que os outros processos, mas em relação a custo e formato da peça compensa, e a rugosidade, que é ruim. Então, geralmente, vamos dizer sempre, né, as peças fundidas depois vão passar pelo processo de fundição. Então, a gente vai ver aqui definição, tipos de processo de fundição. Aqui é variação do processo, né, tá errado aqui. Então, a gente vai ver cuidados que tem que ter, o que pode acontecer na fundição e assim por diante. Ok? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá. Então, seguindo aqui na página 65, né? Fundição, uma introdução aqui, tá? O processo de fundição é utilizado pelo homem há mais de 6.000 anos, iniciando-se com metais de baixo ponto de fusão, que precisava de menos calor, né, para essa fundição, como o cobre e o bronze. E posteriormente, né, se descobriu o ferro. Na verdade, o que se descobriu foi o carbono, né, porque a partir daí, como vocês viram em materiais, até 2% são os aços. Acima de 2% são os ferros fundidos. Tá? Em fornos rudimentares de pedras e cerâmicas, fundiam-se minérios de metais para a confecção de armas e adornos. A fundição foi se desenvolvendo aos poucos, sendo que na Idade Média a produção tinha grande importância, especialmente para fins militares. Nessa época utilizava-se a forja catalã, desenvolvida pela Península Ibérica, que consistia basicamente numa lareira industrial. Então, aqui só comentários, né, sobre a história da fundição. Obtinha-se uma massa pastosa com um tipo grosseiro de ferro fundido, ou seja, acima de 2% de carbono, pela redução direta de minério. Solidificado, tornava-se frágil e quebradiço,
que é normal também no ferro fundido, né? Porque quanto mais carbono, mais duro é o material. Então, quanto mais carbono tem no material, mais frágil é o impacto. Aí se assemelha, se a gente comparar a um vidro, né? Exigindo que os artefatos fossem grossos e pesados. Por volta de 1450, iniciou-se a obtenção intermediária do ferro gusa, tá? Então, isso aqui vocês viram em materiais. Então, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Deu. Já lancei o último vídeo. Então, se eu botar aqui ferro gusa. Então, por exemplo, vocês viram lá em materiais que o forno utilizado para a fabricação de aço, muitas vezes por minério de ferro ou sucata, é o alto forno. Na parte de baixo do alto forno sai o aço líquido, né? Que é feito lingotes, tarugos para ir para uma guerdal, para laminar, trefilar, enfim. E em cima, o que sobra é isso aqui, é o tal do ferro gusa, que tem acima de 6,7% de carbono. Então, o ferro gusa é muito utilizado para fazer ferro fundido em fornos cubilot. Tá? Então, ele tem esse aspecto aqui, como se fosse uma rocha. Então, o ferro gusa, a única utilização dele é para fabricação, para fundição de ferro fundido. Ok? Então, por volta de 1450, iniciou-se a obtenção intermediária do ferro gusa a partir de temperaturas mais altas e consequente absorção de maior quantidade de carbono. O melhor desempenho mecânico do material obtido permitiu a fabricação de armas de fogo, como canhões, baionetas. Mas o grande desenvolvimento do processo foi impulsionado pela Revolução Industrial Inglesa, que incluiu o coque, tá? Mesmo princípio, né? Isso aqui, esse carvão é utilizado para fundição, por exemplo, em alto forno, para fundição, para fabricação de aço líquido e ferro fundido, no cubilot, por exemplo. Então, se utiliza esse tipo de carvão como substituto do carvão vegetal, fornos elétricos e a mecanização do processo. No século XX, coube a tarefa de aperfeiçoar tais desenvolvimentos. Então, aqui na história, né, da fundição no Brasil, a produção em quantidade de ferro gusa deu-se na Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1938 a 45, quando foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional com o primeiro alto forno. Então, o que é o alto forno? É o que fabrica aço líquido. Com incentivo norte-americano ao apoio de Getúlio Vargas pró-aliados. Hoje conta com um grande parque industrial que busca constante desenvolvimento frente à concorrência internacional. Tá? Então, aqui só comentários, né, sobre a história da fundição. Então, a fundição, aqui um conceito, é um processo de fabricação mecânica que abrange a alteração de forma sem remoção de material. Tá? Então, não é um processo de usinagem, como a gente já tinha comentado antes. Um dos processos muito utilizado até hoje tem como ponto de partida o metal líquido, ou fundido, né? Que é transvasado no interior de uma cavidade, a qual é conformada de acordo com a peça a ser produzida. Essa cavidade denominada de molde. Então, a gente vai ver, né, que a forma que recebe o metal líquido tem a denominação de molde de fundição, a gente vai ver acessórios como modelos, enfim, né? Então, quando tu injeta ali, tem várias formas de colocar o metal líquido dentro do molde, né?
o conceito é de vazado, né? Muitas das vezes, o molde, digamos, por enquanto, né, dessa forma, como se fosse a forma, né, que recebe, já corresponde à forma definitiva ou quase definitiva da peça. Então, vamos pensar assim, uma carcaça de redutor. De modo que a peça poderá sofrer um processo de conformação no estado sólido que ocorrerá modificação tanto das dimensões como nos traçados e ainda um processo de usinagem, com o objetivo de deixarmos a peça de acordo com as tolerâncias de acabamento e ajustagem. Então, se a gente pensar numa carcaça de redutor, ela começa com um processo de fundição, depois, geralmente, ela é mandrilhada, né? Onde dá o encaixe da tampa, usinagem, né? Passa por processos de furação, né? Ali, principalmente, com usinagem de mandrilhamento para encaixe do rolamento com interferência no anel externo e furos e roscas. Então, resumindo aqui de uma forma simples, né? As peças fundidas, quase 100% dos casos, vão passar por um processo de usinagem depois. Antes de começarmos a estudar o processo de fundição, é importante conhecer os fenômenos de solidificação no metal líquido, pois eles podem ocasionar aparecimento de heterogeneidades. O que é heterogeneidade? Vamos pensar dessa forma assim. Se tu pegar uma barra, por exemplo, de 1020, o 1020 tem 0,2% de carbono. Então, na teoria, a barra do aço 1020, em todo o comprimento dela, ela é homogênea, teria aquele 0,2% de carbono. Na prática, não é isso que acontece. Partes de uma barra ou até de uma peça têm variação de composição química, que é defeitos do projeto. Então, vamos pensar, olha o termo, quando uma barra ou uma peça é toda igual em composição química, vamos pensar assim, ela é homogênea. Quando fala heterogêneo ou heterogeneidade, porque tem defeitos, partes que são diferentes, tá? As quais, se não forem adequadamente controladas, podem prejudicar a qualidade das peças fundidas e provocar até a rejeição dessas peças fundidas, tá? Então, vamos ver aqui, isso aqui é importantíssimo. Começa com 4 tipos, que de certa forma são defeitos que ocorrem, né? Durante, por exemplo, quando tu coloca o metal líquido dentro do molde e estás fazendo o processo de fundição, geralmente ocorre esses 4 fenômenos aqui, que é um problema. Então, a gente tem que ter uma noção para até controlar isso aqui. Então, fenômenos que ocorrem durante a solidificação do metal líquido para o estado sólido. Então, tem aqui, ó, cristalização, contração do volume, né? A peça diminui de tamanho quando se solidifica. Concentração de purezas, né? Tem variação, vai haver concentração de elementos químicos que são nocivos, que são problemáticos à peça. Desprendimentos de gases, que a gente vai ver que vai gerar bolhas, né? E pode até condenar a peça. Ok? Então vamos dar uma olhada com calma. O que são esses 4 fenômenos, né? Que são considerados, de certa forma, defeitos, que ocorrem quando a peça se solidifica no processo de fundição dentro do molde. Então vamos ver esse primeiro aqui. Cristalização. Tá? Esse fenômeno nada mais é que o aparecimento das primeiras células unitárias que serve como núcleo para posterior desenvolvimento ou crescimento de cristais. Finalmente dará origem aos grãos definitivos e à estrutura típica dos metais. Então vamos pensar assim de uma forma mais simples.
Por isso que materiais é uma das disciplinas mais importantes. Se tu pensar no aço em si, a forma dele é como se fosse em grãos, né? Como se fosse a estrutura do aço, é como se fosse grãos unidos. Só que tem uma particularidade. Quanto maior o tamanho desses grãos, o aço ou a peça começa a ficar porosa. O que é uma peça porosa? Imaginem como se fosse um queijo suíço, todo furadinho por dentro. Então, quanto maior o tamanho do grão, ou esses grãos está distribuído de forma errada, começa a ocorrer porosidade. Então, esse tal da cristalização, o que pode acontecer com uma peça enquanto ela se solidifica, o metal líquido dentro do molde? Começa a ter aumento do tamanho do grão da peça e distribuição em lugares errados. E o que acontece quando o tamanho do grão fica grande? Começa a ter porosidade naquela parte da peça. Então, qual é o risco daquela parte da peça ter um grão maior? Ela ser quebradiça, ela tender a trincar, quebrar naquela região. Claro isso? Então, o crescimento dos cristais não se dá de maneira uniforme. Não fica igual. Ou seja, a velocidade de crescimento não é a mesma em todas as direções, pois o crescimento é limitado não só pelas paredes dos moldes, mas também pelos seus cristais vizinhos, formando assim grãos e contornos de grãos. Então, outra particularidade que aqui no segundo parágrafo está falando, além de aumentar o tamanho do grão, a peça tender a ficar quebradiça, trincar, né? Que é rachar. Quando o metal líquido entra no molde, ele resfria primeiro nas paredes do molde. E isso não é bom, porque se tem um resfriamento mais rápido ali, tende a um crescimento maior ainda dos grãos. Logo, os grãos, eles não... A peça toda, na teoria, o que deveria acontecer com a peça? Ela ter os grãos pequenos, porque quanto menor o tamanho do grão, maior a resistência mecânica da peça, e toda a peça ter o mesmo tamanho de grão. Na prática, não é isso que acontece. Ela resfria primeiro nas paredes do molde, que vai ter um maior crescimento de grão, então vai ter variação no decorrer da peça de tamanho do grão. Aonde, em regiões, principalmente nas paredes do molde, vai ter um grão maior, tendendo a trincar, quebrar a peça. A solidificação tem início nas paredes do molde, nas quais o líquido entra imediatamente em contato. Com isso, os cristais formados sofrem interferência dos vizinhos, de modo que eles tendem a crescer mais rápido na direção perpendicular do molde. Origina-se, então, uma estrutura colunar típica até uma determinada profundidade, e o que pode causar efeitos desejáveis. Tá? Aqui é uns desenhos, né? Uma imagem. Aqui esse livro se usa até na engenharia, Chiaverini, Vicente Chiaverini. Então, isso aqui é de moldes de lingote. O que é moldes de lingote? É naquele alto forno, né, que despeja, vaza aço líquido para formar os tarugos, lingotes, que depois vão para Gerdau, que eles vão ser muitas vezes trabalhados a quente, aquecidos para fazer chapas, vigas, tubulação e assim por diante. Então, o que está demonstrando aqui? Isso aqui vem de ensaio mecânico, metalografia. Tu enxerga isso aqui em microscópio. Então, quando tu vê aqui, qual é a interpretação aqui? O preto é carbono puro, né? E o branco é o tal da ferrita. Então, quanto maior esses contornos, maior é o tamanho do grão. Então, a gente pode ver
nas duas imagens, principalmente nessa da esquerda, que o tamanho dos grãos perto das paredes do molde são maiores. Estão me entendendo? Como é que eu sei que o tamanho dos grãos são maiores? Ó, esse contorno aqui é grande. Então, os grãos perto da parede são maiores. Qual é o problema dos grãos ser maiores? Que é o que está indicado aqui em cada parede. Ele tende a ser poroso. Então, tende a trincar, quebrar nessas regiões. Já no centro, no miolo desse lingote, os grãos são menores. Então, tem maior resistência mecânica aqui no miolo da peça. Assim como no decorrer das duas imagens, vocês podem reparar que os tamanhos dos grãos não são homogêneos. O que é tamanho de grão homogêneo? É que os grãos não têm o mesmo tamanho, tem variação. E aonde nas duas imagens os grãos são maiores, a peça tende a ser porosa. O que é ser porosa? Imagine um queijo suíço cheio de furinho por dentro. Qual é o problema que pode ocorrer? Em batidas, impacto, elas trincam, quebram, geram trincas no desenvolvimento de uma máquina, enfim. Tá claro até aqui? Isso é o tal da cristalização. Uma pergunta, Alex, Rafael. Pode falar. O Alex, seria por isso que acontece, então, quando ela está entrando em estado de... está enferrujando o metal, ele cria, tipo, fica folhado todo o metal ali? Seria por causa disso? Não. Tu tá falando de ferrugem, né? Isso, mas quando ela entra em estado de ferrugem, fica todo folhado assim. O que é o termo ferrugem, Rafael? Quando tu tem uma peça que está prateada, que não tem nenhuma ferrugem, vamos dizer assim, com o tempo ela começa a oxidar. Isso é o tal de oxidação. Quando ela começa a oxidar, começa a ficar um pozinho marrom na peça. Como é que ocorre a oxidação? Troca de oxigênio e hidrogênio, é troca de composição química. Tá? Quando essa oxidação começa a comer o material, começa a diminuir o tamanho do material, aí é ferrugem. Então, todo o início desse termo é troca química com a atmosfera. Beleza, não é que ela fica, parece que está todo folhado, né? Começa a ficar tipo laminado assim. Né? Isso, por causa da oxidação, que é troca de oxigênio e hidrogênio. Beleza. Tá claro aqui, pessoal, o que é a recristalização? Falou em recristalização na fundição, o metal líquido, quando entra no molde, ela resfria primeiro nas paredes do molde. Então, os tamanhos dos grãos da peça vão ser diferentes, principalmente os que resfriaram primeiro, que são os da parede, que encostaram na parede, vão ter uns grãos maiores. Logo, grãos maiores gera porosidade, pode trincar, quebrar a peça, ok? Então, aqui só alguns comentários. A imagem à esquerda mostra aspecto típico de seção de um lingote. Tá? Então, o que é o lingote? Que pode ser tarugo, pode ser placa. É a matéria-prima, que sai do alto forno. Tá? Desliguem o áudio aí quem não está utilizando. Então, o lingote é como se fosse um tarugo retangular, que sai do alto forno, da siderúrgica, né? Esse tarugo vai para a Gerdau, muitas vezes, ou outras empresas, né? Vamos falar da Gerdau, que é a mais conhecida, que é aquecido e por laminação, trefilação, enfim, é feito as barras, as chapas, as vigas e assim por diante. Mostrando algumas formas que os órgãos adquirem durante a solidificação no interior de uma lingoteira. A lingoteira é o molde, que geralmente é refratário. E a figura direita mostra o efeito dos cantos da cristalização. Então, depende do formato
do molde, né? Mas isso a gente detalha. Vamos pensar nesse momento que a recristalização a cristalização, né? É a variação do tamanho do grão pelo efeito do resfriamento, da solidificação do metal líquido dentro do molde, que resfria primeiro nas paredes, aumenta o tamanho do grão e tende a deixar a peça quebradiça, trincada, enfim. Os efeitos indesejáveis resultam do fato dessas diagonais constituírem planos de maior fragilidade, de modo que durante o processo de conformação mecânica, o que é processo de conformação mecânica? É esse lingote ir para Gerdau e sofrer laminação para fazer chapa, por exemplo. Aqui essas peças são submetidas posteriormente. Laminação de chapa aqui, tubulação, tem laminado, viga e assim por diante. Poderá surgir fissuras, trincas, que inutilizarão o material. Esse inconveniente pode ser evitado arredondando-se os cantos. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Uma dica para melhorar. Esse efeito vai acontecer na fundição, né? Para evitar esse problema, cristalização, né? Arredondamento dos cantos do molde. Se ter cantos vivos, tende a gerar mais trincas. Ok? Esse é o primeiro problema quando o metal líquido se solidifica dentro do molde, cristalização. Ok? Alguma pergunta? Segundo problema que pode ocorrer quando o material se solidifica dentro do molde. Contração de volume. O que é contração de volume? Ele diminui de tamanho. Tá? Os metais sofrem contração de volume ao se solidificarem. Na fundição, se observa 3 tipos de contração. Tá? Os tipos não importam. O importante, eu vou ler isso aqui na sequência para vocês. O importante não é saber os tipos de contração. O que vocês têm que saber, o cuidado que tem que ter, principalmente quando enviar e lidarem com uma empresa de fundição, cuidado quando enviarem o tamanho da peça para ser fundida. Porque conforme o material que eles vão fundir, eles vão fabricar o molde, e quando solidificar a peça, ela vai diminuir de tamanho. Então, isso cuidado que a gente tem que ter. Então, tipos de contração que pode ocorrer. Contração líquida corresponde ao abaixamento da temperatura até o início da solidificação. Contração de solidificação corresponde à variação do volume que ocorre durante a passagem do estado líquido para o estado sólido. Contração sólida corresponde à variação de volume que ocorre já no estado sólido, desde a temperatura do fim da solidificação até a temperatura ambiente. Então, resumindo, a peça vai diminuir de tamanho. A contração linear, o que é contração linear? Em relação ao comprimento da peça, largura, altura da peça, é expressa em porcentagem de volume. No caso de contração sólida, é dada linearmente, pois desse modo é mais fácil de projetar os moldes. A contração sólida varia de acordo com a liga com o material, né, conforme exemplos. Então, aqui é livro. Então, qual é a dica? Né? Eu nunca trabalhei em fundição. Há anos atrás, no norte do estado, eu trabalhei em projeto de redutores, enfim, e eu lidava com terceiros de fundição, principalmente fundição em areia verde, né? Então, o cuidado que eu tinha que tomar cuidado eram os desenhos que eu enviava, né, para a fundição, por causa que depois, quando solidificar nos moldes, eles diminuem de tamanho, tá?
Então, o que eu fazia? Eu pedia assistência técnica à empresa terceirizada de fundição. Pô, então eu dizia assim, exemplos de peças que enviava para lá. Polia de ferro fundido cinzento. Então, os discos das polias era fundido lá. E depois voltava para a empresa que eu trabalhava e ia para o torno CNC para usinar as polias. Ok? Então eu dizia, quantos por cento vai diminuir? Ah, tantos por cento. Então é a empresa que vai te indicar aquele livro. Então, vamos analisar um caso aqui. Ferro fundido cinzento. Tá? Ferro fundido cinzento é o mais comum, aquele livro, né? O ideal era pedir assistência técnica para a empresa terceirizada, diz que vai reduzir 1%. Vamos fazer aqui uma análise. Qual é o primeiro cuidado que eu tenho? O meu desenho técnico é a polia usinada. Então, eu não posso mandar o desenho técnico da polia usinada. Por quê? Ela tem que ser maior para ter sobremetal e outra, né? Ela vai diminuir de tamanho na fundição. Então, eu tenho, primeira dica para vocês, o desenho técnico das peças fundidas tem que ser separado só para fundição. Tu não pode mandar os desenhos das peças usinadas, as peças prontas para fundição, porque eles vão se basear no tamanho e vai diminuir de tamanho. Então, vamos dar uma analisada aqui. Um exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero mandar para fundição em ferro fundido cinzento, discos de ferro fundido cinzento, com 20 milímetros de comprimento, diâmetro 300 milímetros. Então, vou botar o termo aqui, ó. FC, por exemplo, 150. É assim que se especifica geralmente, né? Ferro fundido cinzento. Então, FC, na especificação de compra, é ferro fundido cinzento, que é o mais comunzão, e o número no lado é a resistência à tração. Quanto menor esse número, mais frágil ele é, mais ele é quebradiço. Quanto maior esse número, maior a resistência à tração, tá? Então, diz aqui no livro, né? A gente está se baseando no livro. Se vocês trabalhar com isso, tem que se informar com o fornecedor. Que ele vai reduzir 1%. Tá? Então, se eu mandar esse desenho para fundição, eles vão fazer um molde com essas dimensões, só que o disco da polia não vai ficar com esse tamanho, ela vai diminuir 1%. Então, vamos botar aqui embaixo, por exemplo, ó, só para a gente... Peça, vamos botar polia fundida. Aqui um disco. Aqui.
Então, a gente pode pôr assim, por exemplo, ó. Largura é os 20 milímetros, né? Menos 1% dessa medida. Como é que vocês... Tem várias maneiras na matemática fazer isso, mas uma das formas, se é 1%, divide por 100, né? 20 vezes 0,01. 0,01 corresponde a 1%. Tá? Espera aí, eu vou pegar minha calculadora. Entenderam, pessoal? Aqui na largura do disco que eles fizeram o molde, tem 20 milímetros. Só que vocês sabem, por isso que é importante, que na fundição, o ferro fundido cinzento vai reduzir de tamanho 1%. Então, é os 20 milímetros menos 1% dessa medida, que é os mesmos 20 vezes 1 dividido por 100 é 0,01. Quanto deu isso? (19,8)? 19,8 semi-minúsculo, milímetros. Tá? Milímetros. Tá. Olha a diferença. E olha que é um pedaço pequeno aqui, né? Aí depende se a peça vai ser de precisão ou não. Então, eu vou receber os discos das polias com 19,8 milímetros de largura. Estão compreendendo o que está acontecendo na fundição? Se é uma peça que não tem precisão, não tem problema. Mas se é uma peça de precisão, já começa a dar problema. Diminuiu aqui, né? 0,2. Já no diâmetro, como é que vocês vão fazer? Os 300 menos 1% de 300. Ah. 297 milímetros. Redondo, Rafael? Redondo. Milímetros. Olha a diferença que deu. 3 milímetros já é bastante, né? Ainda mais para uma polia. Viu como é importante tomar esse cuidado? Então, eu não posso mandar o desenho técnico da polia usinada. Eu tenho... O que vocês têm que fazer, pessoal, se vocês trabalharem com projetista? Vocês têm que fazer um desenho separado dos discos de polia, por exemplo, com o tamanho que vocês querem que faça o molde. Aí vocês acertam com a empresa, né? Negociem com a empresa. Então, como é que ficou a polia fundida? Com diâmetro de 297 milímetros. Imagina. Mais o sobre... Aí, por exemplo, essa polia vai para a usinagem. Aí tem que tirar o sobremetal ainda, vai diminuir de tamanho mais ainda, e aí vai indo. Mas o que a gente está considerando aqui? Esse primeiro tamanho aqui da polia, que é 20 de comprimento por 300 de diâmetro, é o tamanho do molde que eles fizeram. A gente sabe que quando o metal líquido entrar aqui e se solidificar, vai diminuir de tamanho conforme o material. Quantos por cento? Aí vocês têm que se informar com a empresa terceirizada.
No nosso caso, a gente vai se basear no livro. Ferro fundido cinzento, 1%. Logo, depois que eles fundiram, as peças que eu recebi fundida, que é só um disco, né? Reduziram 1%, que ficaram com 19,8 de largura e 297 milímetros de diâmetro. Parece uma bobagem, né? Mas é importante. Feito? Posso apagar? Sim, não, talvez. Por mim, sim. Por mim, sim. Então, vou apagar aqui. Vamos fazer um segundo. Tá claro esse exemplo? É bem simples, pessoal, mas tem que compreender o que está acontecendo. Então, como é que vocês vão pensar? Se vocês querem um determinado tamanho da peça fundida, tem que considerar quantos por cento ela vai diminuir e sobre metal, né? Dependendo do processo de usinagem. Então, aqui tem, ó, é livro, né? Aqui é só para aprender. Não dá para... a gente não sabe de onde surgiu isso, né? Não dá para confiar dentro de uma empresa, né? A empresa terceirizada da fundição que tem que formar. Então, aqui, outro tipo de ferro fundido nodular, né? De 1,3 a 6. Vamos fazer esse aqui, ó. Alumínio. A gente sabe que é um dos maiores condutores de tanto de eletricidade quanto de temperatura. Olha quanto que vai diminuir o alumínio. 6%. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vamos fundir agora alumínio. Redução na fundição, né? 6%. Tá? Então, pensem na porcentagem da redução em relação aos comprimentos da peça. Quando eu fiz o disco da polia, largura e diâmetro. Então, vamos pegar aqui uma peça retangular, como se fosse um redutor, por exemplo, uma caixa de redutor. Claro, né? Aqui seria de ferro fundido, que é mais comum, mas vamos fazer de alumínio. Vamos fazer aqui uma perspectiva isométrica, aqui, relâmpago. Tá? Chutar aqui valores, sempre milímetros, né? Vamos dizer que a largura, vamos considerar no desenho que é o tamanho do molde, né? Dentro do molde, tá? Que vai receber o alumínio líquido. Vamos dizer que tem 800 milímetros de largura. $600 de comprimento. E 900 de altura. Digamos que seja o molde, né? Vai receber o alumínio líquido. Quando se solidificar e sair do molde, quanto vai ficar o tamanho dessa peça? Então, o que vocês vão fazer? Vou botar aqui. Comprimento
tá, pessoal? Não tem segredo. Auxiliem aí nos cálculos que a gente ganha tempo. Comprimento é os 600 milímetros, né? 600 menos 6% de 600. 6% dá 0,06. Isso dá quanto? milímetros. Olha a diferença. 564 só aqui, ó. Então aqui, ó, vamos considerar que é o molde que vai receber o alumínio líquido. Eu vou colocar aqui. Peça fundida, solidificada, né? Então, o mesmo esquema, pessoal. Largura 800 menos 800 de 6%. Que deu 752 milímetros. Olha quanto diminuiu. Então, vamos nos organizar. No comprimento aqui, ficou com 560. Errado. 564 milímetros. No comprimento, 752. E falta a altura da peça. 900 menos 6%. Deu? 846 milímetros. Sempre assim. E a altura 846. Não vou botar no desenho, vocês como aprenderam, né? Todas as cotas que não tem unidade em milímetros. Então, aqui, né? Peça pronta. Olha a diferença que dá. O tamanho dentro do molde, que vai receber o alumínio líquido. Quando ela se solidifica e resfria, a peça pronta fica desse tamanho. Alex, Pode falar. Felipe, posso tirar uma dúvida? Claro, sempre. Tá bom, olha só, esse tipo de resfriamento é a peça acabou de ser fundida, colocada dentro do molde e ela resfria por si só com o tempo normal de resfriamento. Aí depois, né, Felipe, a gente vai ver que tem vários processos e várias formas de resfriamento. Tá legal, então. Vamos considerar nesse momento, Felipe, que a peça tu pode segurar, ela tá pronta e tu pode segurar com a mão. Claro, claro. Que ela tá na temperatura ambiente. Uhum. Ela não vai variar mais de tamanho, essa aqui. Entendi. É os 564 por 752 por 846. Daqui ela vai para a usinagem. Entendi. Tá? Beleza. Como vai ser resfriado e de que forma vai ser inserido
O metal líquido é depois a gente vai ver os processos de fundição, tá, Felipe? Tá, joia. Vamos deixar para frente, então. Obrigado. Por enquanto, o que a gente está entendendo nesse momento, Felipe? Os problemas que ocorrem quando se solidifica a peça dentro do molde e resfria. A gente viu a recristalização, a cristalização, né? Que é a variação do tamanho do grão e a fragilidade a trinca, e agora a contração, que é a redução de tamanho. Beleza. Isso é metalurgia, né, Lex? Estamos falando de metalurgia, né? De certa forma, sim. É que esse termo, Felipe, quando fala metalurgia, vem de fábricas de metalúrgicas, né? Entendi. Quando fala siderurgia, aí são as empresas que fabricam aço, como Alto Forno para aço, Cubilot, ferro fundido, e a Gerdau, que fabrica barras, chapas, vigas. Aí é siderurgia. Siderurgia. Então, fundição, vamos dizer que faz parte da metalurgia, sim. Legal. Valeu. Que é um processo de fabricação de peças. Sim. Cara, não dá pra tu ir ali pro quarto, que eu tô tentando me concentrar aqui, mas não tá dando. Pô, mas é um vendo desenho, o outro gritando, o outro fazendo não sei o quê. Não consigo, cara. Porra, não consigo prestar atenção na porra da aula. Vamos seguir o baile. Tá, pessoal? Então vamos fazer a chamada aqui com calma. Enquanto isso, vou deixar aberto aqui para vocês copiar. Tá, antes de eu fazer a chamada, compreenderam a contração de volume? Sim. Vai reduzir de tamanho a peça, como em porcentagem, conforme o material. No curso, vocês vão se basear nessa apostila. Se um dia trabalhar com isso, vocês têm que buscar essa informação na empresa que geralmente é terceirizada de fundição. Tá? E calculem a redução conforme os comprimentos, né? A gente fez o primeiro caso, que é o disco, que é largura e diâmetro, e esse caso aqui, que é uma peça tridimensional, né? As 3 dimensões. Ok? Então, a gente viu aqui que o alumínio, olha a diferença, né? Enquanto que o ferro fundido é 1%, o alumínio aqui disparou para 6%. Teve peça aqui que reduziu 48 milímetros. Porra, 48 milímetros passa um elefante, né? Para mecânica, 48... Não dá. Esse aqui não. O outro caso ali, 2 décimos, dependendo, até tu pode desconsiderar. Mas aqui já é complicado, dependendo da precisão da peça. Ok? Então, vou deixar isso aqui para a gente fazer um intervalo. Vamos fazer a chamada primeiro. André não veio. Emerson não veio. Fernando não veio. Igor. Presente. Ismael não veio. Jader. Presente. Ok. Luciano. Presente. Eu pensei que tu não tinha vindo, Luciano. Peraí. Sim. Aí. Eu já ia falar que tu não tinha vindo. Michael não veio. Pedro não veio. Rafael Arona. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente. Charles. Presente. Vitor. Presente. Ô, Vitor, tá na hora de resolver esse vídeo, hein? Bom, aquilo que tu falou do celular até consigo. O problema é que eu fico sem áudio. Se eu vincular. Tá, mas tu tá usando o computador para assistir aula, não tá? Sim, Então por que tu não deixa o celular? Tu usa o computador para assistir a aula e falar comigo, e o celular só para imagem? É que
Então, é que eu não tô conseguindo. Quando eu ligo o celular, automaticamente eu fico sem o volume aqui no computador. Sem volume só? É, o meu microfone parece que só fica no do celular, entende? E não é muito bom, é uma merda. Tá, e tu consegue me ouvir? Sim, eu consigo te ouvir. Tá, então tenta amanhã, não precisa ser hoje. Vamos tentar fazer um teste amanhã, Vitor. Tá. Tu, Eu tu vou ver se liga, eu. tu liga o Se eu... celular e vai assistindo pelo computador. Qual é a dica que eu te digo? Vamos fazer um teste para ti não precisar comprar câmera, né, cara? Quando tu precisar falar comigo, desliga o do celular e fala. eu vou ver se eu consigo baixar um programa pro computador para tipo, como se fosse câmera mesmo. Não, tranquilo. O David não veio. Rafael Monteiro Presente. e Felipe. Presente. Alguma pergunta até aí, pessoal? Tranquilo. Tá. 8 horas, vamos fazer um intervalo, pegar um ar até as 8h20. Show. Então, até daqui a pouquinho. Até as 8h20. Valeu. Peraí, alguém quer falar comigo? Não, Rodrigo, só essas aulas de hoje vai começar como no YouTube ali, vai ser aula 1 de fundição, não? Ou segue na sequência Não, das aulas? segue a numeração. Eu Numeração. Que é aula coloquei 13 hoje? isso, perfeito. Eu coloquei a Ah, aula não. 12, segue o número. Ah, Aí beleza. é a aula 13, Ah, tranquilo aí. tá? O importante é que o da prova de amanhã, que já está no YouTube, é até a aula 12. Não, sim. Ok, então. Feito, Rodrigo? Feito, valeu, obrigado.
Bom, pessoal, vamos retomar. Então, o que que a gente está vendo aqui, ó? Isso aqui é a nossa segunda etapa, tá? A gente está vendo hoje só conceito de fundição, né? Defeitos na solidificação, então a gente viu a cristalização, viu agora a contração de volume, que diminui de tamanho em função do material, tá? Então a gente fez 2 exemplos, aqui na página 67, dando exemplos, né, de quantos por cento se reduz. Então aqui na 68, aço ao carbono 1090 de 2,18 a 2,47, ligas de cobre e níquel de 8 a 9%, mais ainda, né, que o alumínio, né? Então, qual é o conselho que eu dou? Considerem esses defeitos, principalmente redução de tamanho em relação a comprimentos, na porcentagem, e cuidado com o desenho que vocês enviam, né, para a fundição, né? Porque os desenhos geralmente é a peça pronta usinada. Então é interessante numa empresa de setor de engenharia ter os desenhos separados da fundição, tá? Então, seguindo aqui na contração de volume na página 68, a diferença de volume entre o estado líquido e o final da solidificação dá como consequência o fenômeno chamado chupagem ou vazio. Esses termos da mecânica é uma maravilha, né? Chupagem, não sei se não é o mais usual, né? O mais usual é vazio. Vamos entender o que é esse tal de vazio? Vou apagar aqui. Então, isso é um outro defeito que ocorre na fundição. Então, se a gente pegar o nosso primeiro exemplo, o que era o nosso primeiro exemplo? O disco, né, de ferro fundido cinzento, que depois iria lá para o torno para fabricar a polia. Então, a gente viu quanto vai ser o comprimento, que era 19,8, se eu não me engano, e o diâmetro final da peça, né, usinada. Só que tem um porém. Além de reduzir de tamanho, a peça não fica reta. Ela fica curvada para dentro, né? Então, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Esses softwarezinhos. Então, ó, o que acontece? Ela, além de reduzir de tamanho, ela fica curva para dentro, em todos os sentidos, né? Tá claro? Então, além de reduzir de tamanho, não fica reto, fica curvo, tá? Esse tipo de defeito, que fica curvo para dentro, é chamado de vazio. Tá claro isso, pessoal? Ali diz, nos livros diz ali, que chamam de chupagem também, mas o termo mais usado é vazio. Falou, é um termo de fundição. Falou em vazio, é isso. Além de reduzir de tamanho, ela ficou curva. Porra, aí tirou a geometria da peça, né? Consequências devido ao fenômeno do vazio, né? Aparecimento de trincas a quente, aparecimento de tensões residuais, né? Então, isso aí vocês vão entender melhor depois em resistência dos materiais, em outra disciplina, né? Então, uma peça fica estressada, né? Tem esse termo estressada, então gera tensões dentro delas
E quanto mais essas tensões vai gerando, mais o risco de trinca e quebra. Então, o que está demonstrando aqui? Braços de polias, vamos dizer assim, né? Que ocorre esse fenômeno, né? Aqui, ó, a curvatura, vamos dizer assim, durante a solidificação, que é o tal do vazio, né? É complicado aqui no livro, né, dizer o correto e o incorreto. Tu tem que considerar um tamanho mínimo, se eu der um exemplo aqui de um braço de uma polia, que resista, aí entra o engenheiro, né? Qual é o tamanho que tu vai considerar? O tamanho que ficou menor. Aí tem um cálculo de resistência para ver se vai resistir ou não. Vocês, como técnico, vocês têm que saber, nesse momento, que além da contração do volume, que é a redução do tamanho, aqui exemplificando os braços da polia, não vai ficar reto, vai ficar curvo, né, para dentro. As tensões residuais podem ser controladas por um adequado projeto da peça, né? Então, o que é o projeto da peça? Tu fazer um molde um pouco maior, né? Se tu fazer um molde um pouco maior, ela vai reduzir de tamanho, vai ter o vazio, que é a curvatura para dentro, mas mesmo assim vai ter resistência mecânica. Ou ainda sendo eliminados por tratamento térmico e alívio de tensões. Isso aqui é terceiro módulo, né? Acredito que muitos ou todos de vocês conhecem alguns tratamentos térmicos, como têmpera, para aumento de dureza, cementação, aumento de dureza na casca, mas tratamento térmico não serve só para aumento de dureza, né? Tem tratamento térmico que serve para alívio de tensões. O que é alívio de tensões? Reduzir o risco de trinca e quebra. Mas isso é terceiro módulo, tá? Os vazios que constituem a consequência direta da contração podem também ser controlados ou eliminados, como, por exemplo, no processo de lingote. Tá? Aqui é uma curiosidade, né? Isso aqui eu falei para vocês o que era o lingote, né? É um molde lá, refratário, vamos dizer, como se fosse de cimento, que o alto forno derrama lá, vaza, né? O aço líquido para fazer o tal dos lingotes que vai para Gerdau para fabricar chapas, vigas e assim por diante. O artifício adotado para controlar o vazio é colocar sobre o topo, a parte de cima da lingoteira, que é esse molde refratário, a qual é feita de material metálico, denominada cabeça quente ou maçalote. Essa peça pode ser de material refratário, retém o calor por um tempo mais longo e corresponderá à seção que solidificará por último. Portanto, o vazio se concentra nessa região, conforme figura, tá? Aqui é só um desenho, né? De um molde, né? O que diz aqui para simplificar a vida de vocês, né? Os moldes, depois a gente vai ver que vai ter vários tipos de molde. Tem de areia, que é muito comum, tem de aços ferramenta, tem de material refratário, enfim. Isso aí depois nos processos de fundição que a gente vai ver. Então, aqui num exemplo de uma lingoteira, digamos que a parte aqui, daqui da achura do desenho, né, é de material metálico, né, ele vai resfriar primeiro. Então, aonde vai resfriar primeiro, vai tender a ter menos vazio. E aí o artifício que eles estão dizendo que eles usam é na parte superior usar um material refratário, que vai resfriar, vai demorar um pouco mais para resfriar o aço líquido. Então, o que vai acontecer? A redução do tamanho do lingote se concentra aqui, assim como o vazio. É um artifício. Usar algum material no molde que demore um pouco mais para resfriar. É onde vai ficar o vazio. Compreenderam? Aonde resfriar mais rápido tende a menos vazio. Só que cuidado, né? Qual é o problema de resfriar muito rápido? Não é o primeiro problema lá que a gente viu? Cristalização vai aumentar muito o tamanho do grão e pode trincar também. Ok? Então, vamos ver aqui,
Então, a gente viu que tem a cristalização, que pode dar problema no tamanho do grão, aumento do tamanho do grão, pode trincar. Contração de volume, diminui o tamanho da peça e gera, não pode, vai gerar vazio. E o terceiro aqui, concentração de impurezas. Então, se tu pegar o aço, vamos pegar um exemplo do aço mais comum. Se tu pegar o aço 1020, na teoria ele é um aço carbono comum que só tem carbono, na teoria. 0,2% de carbono, que é muito bom para o aço. Na prática, quando tu abre um catálogo da Gerdau, não é só carbono. Vai ter silício, manganês, enxofre, vai ter outros elementos. Esses outros elementos, se eu pegar um aço 1020, é considerado ruim, impureza. Só que é o seguinte, a Gerdau consegue eliminar essas impurezas? Não consegue. Em qualquer material, em qualquer aço, sempre vai ter essas impurezas. A diferença é que a Gerdau controla, né, para ter o mínimo. Então, vai ter lá um pouquinho de enxofre, fósforo, de silício, manganês, que é considerável, que é aceitável, vamos dizer assim. Então, a Gerdau bota lá uma porcentagem de silício que pode ter o aço 1020. Se passar disso, a Gerdau não garante. Então, essas impurezas, ó, fósforo, enxofre, manganês, silício, até o carbono, mas o carbono ele é essencial para o aço, né? Vamos considerar as impurezas aqui. Elas podem, o que acontece? Elas podem se concentrar. Vamos pensar assim, ó, o ideal na peça é ser homogêneo, essas impurezas ter só um pouquinho e tá distribuído em toda a peça. Na prática, o que acontece? Elas tendem a se concentrar no miolo da peça. Por causa que acontece, o miolo da peça na fundição, ela demora mais para resfriar. Vocês sabem que na fundição resfria primeiro nas paredes do molde. Então, essas impurezas, quando tu vaza o aço dentro do molde para fazer uma peça, elas geralmente se deslocam, enxofre, manganês, silício, enfim, para o miolo da peça. E isso é ruim e deve ser controlado. Vocês têm noção como um técnico em mecânica ou como um engenheiro mecânico pode controlar isso na prática? Tem? Não? Dá para fazer até aqui em Rio Grande. Como é que vocês vão fazer? Olha aqui. Seria pela metalografia ou Alex? Não, tem um que é melhor ainda, Arona. Que tem, até onde eu sei, tem laboratório aqui em Rio Grande que faz isso. Você já ouviu falar em análise de composição química? Sim. Então, assim, ó. Digamos que tu fundiu uma peça que é de aço 1020. As porcentagens da composição química tem que ser a mesma da Gerdau, concorda? Tem que ser a mesma. Então, tu vai abrir um catálogo da Gerdau e vai dizer lá 0,2% de carbono, que é aceitável, tantos por cento de fósforo, que é o máximo que pode ter, porque é impureza, né? De enxofre, de manganês, de silício. Essa é a tua referência. Tá? Numa linha de produção de peças fundidas, tu vai pegar de 1 a 5 peças de sacrifício, corta elas. Vamos considerar peças pequenas, né? Peças muito grandes é complicado. Vamos considerar peças pequenas.
tu vai cortar elas no meio. Por que tu vai cortar as peças fundidas no meio? Porque tu sabe que as impurezas se concentram no miolo. E vais mandar para um laboratório de química que tem aqui em Rio Grande. E tu é o técnico, tu vai solicitar, eu quero uma análise de composição química. Quando eu trabalhei no norte do estado, eu encomendava na UQS e na UPF. Custava, isso aí em 2010, custava em torno de R$200. Para uma empresa não é nenhuma fortuna. Digamos que hoje seja de 400. Para uma empresa não é nenhuma fortuna, dependendo do que tu está analisando. O que eles me mandavam? Eles diziam que aço é? Não. Eles diziam, teu material tem tantos por cento de enxofre, tantos por cento de manganês, tantos por cento de silício e assim por diante. O que eu fazia, Rafael? Eu abria o catálogo da Gerdau, que é o certo, e abria o meu relatório de composição química e comparava. Aonde um deles tiver diferente da Gerdau, é problema. Então, se tiver mais enxofre que no catálogo da Gerdau, mais manganês ou mais silício, o que houve na tua fundição? Houve concentração de impureza. Aumentou o fósforo, ou o enxofre, ou o manganês no miolo da peça. Outra coisa que fazem também aqui em Rio Grande, não, no norte do estado. No norte do estado tem muita estamparia, né? Para fazer peça por chaparia. E estamparia, se a gente pensar na lataria de um carro, a gente sabe que é aço 1020. Por que a gente sabe que é aço 1020? Porque se tiver mais carbono que 1020, as chapas trincam. É igual, alguém já lidou com uma dobradeira aí? Alguém já utilizou? Uma Newton, 3 metros? Já, Charles? Já dobrasse chapa 1045? Ah, tu não consegue. A maioria dos casos, chapa aí de até 3 milímetros, 1045 numa dobradeira, elas trincam nas pontas. Então, o que acontece em estamparia? A empresa está funcionando, daqui a pouco as matrizes, né, os punções, as ferramentas que fazem lá as chaparias, quebram tudo. Quebrou os punções. Aí o operador chama a qualidade e o cara da qualidade tem uma suspeita. Bom, minhas chapas deveriam ser 1020. Será que não vieram trocada 1045? Porque se tem mais carbono, vai me quebrar as ferramentas. Como é que ele tinha certeza, o cara da qualidade da empresa que eu trabalhava, para acionar a empresa fornecedora de aço? Ele cortava uns 5 pedaços de chapa que passou pela estamparia e mandava para análise de composição química. O que ele cuidava na análise de composição química? O carbono. Se der em torno de 0,2, as chapas vieram certas. Se der perto de 0,45, o fornecedor se enganou, o cara da qualidade tem documento para comprovar isso, e aí tem que pedir reembolso, alguma forma, negociar com o fornecedor de chapa. E Alex, qual é o laboratório que faz aqui em Rio Grande? Cara, até onde eu sei, não sei se fechou. Cara, na Avenida Itália, até onde eu sei, tinha um, te lembra? Como é que era o nome daquela casa que era de um vereador antigo aí? Uma casa, uma baita de uma casa. Esqueci o nome do cara, meu. Isso é um vereador antigo. Como é que era? Esqueci o nome. Só sei, tinha aqui na Avenida Itália mas uma coisa é certa. É quase certo que o IFE tem engenharia química.
O IFE eu não sei se tem engenharia química, mas a FURG deve fazer. A FURG, com certeza. Tá? Mas até onde eu sei, tem laboratório aqui em Rio Grande, que é aqui na Avenida Itália. Esqueci exatamente a localização para te dizer. Antes da junção, vamos dizer assim. Beleza. Perto do portal ali, né? Veículos. Eu acho que é numa casa grande, meio para dentro, assim. Era ali, não sei se... Outra coisa também. Okay? A casa já foi... Hã? Tá conhecendo a casa, já até sei onde é a casa. Eu não queria falar, pessoal, mas aí eu imaginei que ia falar. Reconhecer a casa. Meu Deus, agora já sei onde é a casa. Ó, eu posso dizer que é essa mesmo. Se eu não me engano, foi do Valdomiro Lima. Isso! Quem é que falou? Perfeito. Quem é que falou isso? Monteiro, me fugiu o nome. Valdomiro Lima. É essa casa mesmo. Não sei se continua, mas era ali. Tá, pessoal? Então, para finalizar aqui, o que é as concentrações de impurezas? Num aço, fósforo, enxofre, manganês, silício não é bom, é ruim, mas sempre vai ter um mínimo. Então, na fundição, essas impurezas se concentram no miolo, porque demora mais para resfriar. Então, se ultrapassar o mínimo, como é que tu sabe o mínimo? Conforme um catálogo de fornecedor de matéria-prima, um Gerdau, ou, se tu tiver dúvida, mandar fazer uma análise de composição química no miolo, vai dar problema na peça. Então, seguindo aqui, as impurezas estão totalmente difundidas no metal líquido, formando um todo homogêneo. O que é um todo homogêneo? Elas deveriam estar distribuídas em toda a peça com um pouquinho só. Mas não é isso que acontece. Porém, ao solidificar, algumas dessas impurezas são menos solúveis no estado sólido. Assim sendo, à medida que a liga vai solidificando, elas vão acompanhando o metal líquido remanescente, ou seja, as impurezas tendem a se estabelecer no centro das peças, no miolo. Pois é a última parte a solidificar. Por que é a última parte? Porque é que demora mais para resfriar. Nessas regiões, a concentração de impurezas constitui os chamados segregação. Olha o termo. Eu não falei que tinha o problema na fundição vazio? O vazio vem da diminuição do tamanho. Quando falar na fundição, a peça segregou. Segregação. O que significa segregação? Que houve concentração de impurezas no miolo da peça. Tá claro? Segregação significa isso, concentração de impurezas no miolo da peça. Então, claro, né? Aqui é desenho. O que significa essas achuras aqui? Que as impurezas tenderam a se concentrar no miolo da peça. Ok? O inconveniente dessa segregação é que o material acaba apresentando composição química não uniforme, não igual, heterogênea, o que ocasiona diferentes propriedades mecânicas na mesma peça. Porém, a segregação, que é a mesma coisa, né? Concentração de impurezas, por estar geralmente no centro, onde as tensões são mais baixas. As suas consequências não são tão graves, mas pode gerar quebra, enfim. Tá claro? Segregação, concentração de impurezas no miolo da peça. Quem são essas impurezas? Enxofre, silício, fósforo. Feito, pessoal? Esse aí foi o terceiro defeito de fundição. Então, para a gente finalizar, vamos deixar esse aqui é o quarto e o último problema que pode ocorrer na solidificação. Vamos deixar para ver esse. O que a gente vai fazer? Amanhã o nosso foco é só prova. Amanhã não vão ver matéria nova, é só prova.
E aí, amanhã a gente vai ficar em volta de prova, e aí a gente volta em fundição, né? Na quinta-feira, dia 3. E aí a gente segue aqui no quarto problema, né? Na solidificação, desprendimento de gases, né? Que gera lá a tal das bolhas, que a gente vai ver. Pode ser por umidade, pode ser um monte de coisa. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aí? Então vamos repassar a chamada aqui para encerrar a aula. André não veio, Emerson não veio, Fernando não veio, Igor. Presente. Ismael não veio, Jader. Presente. Luciano. Presente. Michael não veio, Pedro não veio, Rafael Arona. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente. Charles. Presente. Vitor. Presente. David não veio, Rafael Monteiro. Presente. E Felipe. Presente. Feito, pessoal, alguma pergunta sobre fundição até o momento? Então, é o seguinte, nos encontramos então amanhã às 7h, que eu vou entregar a prova para vocês e aí eu explico como vai ser a prova, tá? Ok? Até amanhã, Ok. então, pessoal. Até amanhã. Falou, boa Boa noite. noite a todos. Valeu, boa noite a todo mundo Boa aí. noite, boa Boa noite. noite. Valeu. Dois, três.
Mandei por e-mail a prova. Não, a prova que eu vou fazer de fabricação amanhã, mas só amanhã. Nem vai ficar certo. Vou deixar aí para ficar mais fácil. Não. Amanhã vai ficar 7 dias. Dia 2.